Entrevista. A sua voz. As perguntas que você quer fazer no nosso jornal. E em nossos estúdios, o ex-vereador João Donizete Silvestre, do PSDB. Com muito prazer a gente recebe você hoje aqui, João. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a você, J. Abreu, meu bom dia a Cida Muniz. Bom dia. Meu bom dia ao operador aqui de som, Léo Júnior, e a todos os ouvintes do nosso jornal da Rádio Fritura. Legal, obrigado. João, eu vou começar com o assunto mais palpitante, acho que a gente está querendo saber de você desde tudo que aconteceu. Como é que você está nesse tempo aí, desde as eleições que acabou tendo aquele problema dos seus votos não serem computados, e até agora como é que você está, como é que está o seu trabalho, como é que você tem, o que você tem feito aí? Nós temos, na verdade, aproveitando esse período, porque nós ficamos frente à Câmara Municipal de Sorocaba durante 20 anos, por 5 mandatos, e anterior a esses 5 mandatos, que são 20 anos, nós também tivemos trabalhando pelo menos 5 anos de maneira intensiva como líder comunitário daquela região do Cajuru. Então nós temos no mínimo 25 anos de muito trabalho desenvolvido, mais de metade da nossa vida, e nós estamos aproveitando esse período. Mais da metade mesmo, João? Mais da metade. É verdade, é mais da metade, porque eu comecei as nossas atividades comunitárias, eu lembro até agora perfeitamente, com 21 anos de idade, né? Mas de maneira mais intensa mesmo foi nos últimos 5 anos como líder comunitário, e daí mais 20 anos de vereador. Eu não computo ainda, porque na verdade eu tive quase 10 anos como líder comunitário, mas daí, como líder comunitário, você não tem uma dedicação exclusiva, mas nos últimos 5 anos como líder comunitário eu fiz um trabalho exclusivo voltado para os trabalhos da nossa comunidade, e nem tinha, inclusive, a intenção de ser candidato a vereador. Foi uma coisa circunstancial, ela acabou acontecendo, fui eleito já na primeira, e daí... Era PSDB já, João? Não, na verdade, nós tínhamos uma ligação, na época já com a administração, a última administração antes de nós termos sido eleitos, em 92, era do Panunzio. Então, o Panunzio que nos convidou para sair candidato, na época, era o PTB, ele estava afiliado ao PTB, nós saímos candidato ao PTB, mas logo no ano seguinte nós fomos convidados a participar do PSDB, e estamos no PSDB desde lá até aqui, são 20 anos de PSDB. Perto da fundação mesmo do PSDB, então você já tinha integrado o PSDB? Sim, em nível de Sorocaba, eu acho que a nossa saída para o PSDB acho que foi no final de 93, né? Então vai estar fazendo 20 anos agora no final do ano, se minha memória não estiver falhando. João, eu vendo você hoje, a última vez acho que eu te vi, devia ser tipo setembro, pessoalmente setembro do ano passado, vamos dizer, todo mundo já loucura de campanha, e realmente hoje eu olho para você está equilibrado, e eu fico tranquilo em falar isso, porque a gente sempre conversou muito sobre isso. Como você mesmo disse, 20 anos como vereador, 5 mandatos e 2 vezes presidente da Câmara. Eu queria que, resumidamente, você dissesse por que, tendo recebido 6.144 votos, sendo o 4º candidato mais votado de Sorocaba, você hoje não é vereador de nossa cidade. É verdade. Infelizmente, essa situação foi quase que uma tragédia para nós. Eu mesmo, de certa forma, eu absorvi bem essa situação, porque eu tenho minha consciência tranquila, que eu sempre procurei desenvolver meu trabalho da maneira mais séria e comprometida com o bem comum possível, mas na verdade, a gente tem que, acima de tudo, assumir os erros que a gente comete, né? E, na verdade, eu não agi com dolo nisso que aconteceu, e posso até explicar, mas de que maneira que eu fui imprudente e no que eu falhei. E aí que talvez porque eu sou profundamente espiritualista e entendo que Deus nos manda algumas mensagens com relação a algumas coisas. Com relação a algumas coisas, não, com relação a tudo. E nós temos que ter essa percepção de entender isso, inclusive os nossos ciclos também da nossa vida. Eu fechei um ciclo com essa última eleição, com esse último mandato também. E reinicio um outro ciclo, talvez muito mais maduro. Eu acho que o grande erro meu, eu não agi com dolo em nenhuma situação com relação às coisas públicas, mas eu fui imprudente no gerenciamento dos meus passivos, de que
como todo homem público nós acabamos tendo. Por exemplo, hoje o vereador e todo homem público, ele fica muito sujeito a uma série de situações de fiscalização, etc. E ele realmente tem que tomar muito cuidado no acompanhamento das suas ações. E isso foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu fui presidente em 2004. Existia uma emenda constitucional, só para entender rapidamente. Entre o ano de 2001 a 2004, nesse período, houve uma emenda constitucional que disciplinou algumas situações com relação aos subsídios dos legisladores. E um deles dizia que, por exemplo, o vereador não deveria exceder ao salário dele acima de 75% do salário base do deputado estadual. O deputado estadual não deveria exceder 75% do subsídio do deputado federal e assim por diante, de uma maneira genérica eu estou falando. Só que ainda não era algo novo dentro da estrutura de poder do país. Era algo que ainda não tinha, nós estávamos dentro de uma legislação onde o assunto foi colocado e essa emenda foi aprovada no meio dessa legislação. Então, os presidentes que me antecederam, o que aconteceu? Na verdade, o meu salário de presidente em 2004, ele cedeu em torno de R$400, R$500 a mais, dos 75% do salário básico de deputado estadual, mas excedeu tanto quanto aos demais presidentes que me antecederam. No entanto, qual foi a minha falha? Não foi em receber essa diferença, que em princípio tinha uma discussão com relação a isso. Até porque eu recebi uma orientação jurídica nesse aspecto dentro da Câmara. A grande falha minha, como tanto os demais que antecederam a mim, é que eu deveria ter ido até o fórum, que é responsável por essa área, que orienta os senhores vereadores e a nossa Casa de Leis com relação aos gastos públicos, que é o Tribunal de Contas. Nós deveríamos ter ido até o Tribunal de Contas, depois de ter encerrado o nosso mandato como presidente, e ter explicado essa situação a eles, como os presidentes anteriores a mim assim o fizeram, que receberam igual a mim, da mesma forma, excedendo um pouco também aos 75%, mas foram atrás do Tribunal de Contas, conversaram, explicaram junto com o nosso departamento jurídico aquela situação, e realmente foi a partir do próximo mandato de vereador e dos presidentes da Câmara que houve um disciplinamento efetivo com relação a isso. Eu deixei de lado. Simplesmente eu deixei de lado. E por que isso? Lamentável. Eu vou comentar uma coisa aqui, sabe? Sinceramente, eu pensei muito nisso. Você sabe que eu sempre admirei seu trabalho. A gente pode ter críticas aqui e críticas ali. São outras questões. Você teve o apoio do PSDB? Eu estou falando do apoio jurídico. Porque o que a gente teve o vereador Paulo Mendes aqui ontem. O PSDB podia ter feito mais candidatos, deixou o Hélio Godoy escapar. Esses 6.144 votos seus também não foram para o partido, nem para a coligação. Quer dizer, a gente juntando aí Godoy, você e outras pessoas aí com nomes fortes que saíram do PSDB, poderia ter feito mais vereadores. Você teve o apoio do PSDB? Olha, Cida, eu vou ser muito sincero dizer para você. Na verdade, esse momento, muitas vezes, de deserto que nós começamos a atravessar desde 13 de agosto do ano passado, que de certa forma estamos passando nesse momento, e deserto não quer dizer necessariamente fim, não é, como diz uma passagem bíblica, um livro da Bíblia, daquele que é provado, termina agora, fiquei um pouquinho nervoso, esqueci o nome, mas já lembro. Enfim, Jó. Né? Que nem a passagem de Jó, né? Eu acho que as provas e o atravessar o deserto, na verdade, para muitas filosofias do mundo inteiro, representa uma fase de crescimento e de introspecção. Eu preferia nem emitir uma opinião. Eu encontrei várias dificuldades, muitas vezes permaneci sozinho, e algumas pessoas, muitas vezes próximas a mim, que eu acharia que poderia ter dado um apoio, se não material, pelo menos moral para mim, isso não aconteceu. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu me reservo ainda no direito de
continuar atravessando esse deserto para que um pouquinho mais lá na frente eu possa realmente fazer uma avaliação desse quadro. Vai encontrar o oásis? Encontrar o oásis, olhar para trás e efetivamente verificar, porque a vida pública se faz através de parcerias, de companheiros, de companheiras. Parceria ética? Parceria, ética, companheirismo, né? Companheirismo, né? Eu acho que a questão partidária, ela envolve muito a questão partidária, a questão ideológica. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou avaliando ainda. E quero avaliar isso com equilíbrio, com sabedoria, não com o fígado. Eu quero avaliar isso... Esse é o vereador Marinho Marte falando, antes que tem que ver pelo... Não tem que ser pelo fígado. Mas eu vou abrir meu coração. Eu já tenho um julgamento meu lá internamente que eu não acho legal, por sinal. Eu tenho, que eu não vou. Eu acho ainda muito cedo para mim poder avaliar toda essa situação. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Em termos gerais, eu acho que poderia ter sido uma colaboração maior. Eu pastei, desculpa o termo, que eu acho que não é essa terminologia, eu sofri sozinho e muitas vezes, alguns, pelo menos, parceiros que a gente construiu essa caminhada junto, poderiam ter sido mais solidários. Pontualmente eu falo, porque na verdade, de maneira genérica, Cida, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre tive de cabeça erguida porque eu não pratiquei nenhum ato ilícito, nada. Eu só fui imprudente com algumas coisas minhas. Exatamente, esse desequilíbrio que eu tenho que voltar a equilibrar novamente. Entre cuidar da minha vida pessoal, cuidar do meu passivo como um homem público, como todo homem tem, e cuidar das coisas coletivas. Eu nunca fiz isso. Eu sempre foquei demais a coletividade em detrimento a minha vida pessoal, em detrimento das minhas coisas. E existem coisas que não adianta você responsabilizar outras pessoas. São responsabilidades nossas que nós temos que cuidar, e é isso que eu estou fazendo agora. Mas, João, eu sempre fiz a cobertura da Câmara. Aliás, eu acho que eu vou falar para você, eu acho que eu já te disse pessoalmente, eu sempre senti você desvalorizado dentro do PSDB. Tá? Principalmente aí, eu acho que nos últimos anos. Por quê? Porque às vezes você esbravejava na tribuna, falando lá né, que todo mundo... Não vou dizer não vou dizer que tira sarro, mas o prefeitinho do Éden do Cajuru, né? Quer dizer, o seu título, esse. E às vezes para você... Particularmente, depois que o Paulo Mendes foi para o PSDB, a gente teve o quê? Martinez presidente, Paulo Mendes presidente. Martinez líder, Paulo Mendes líder. E você, que foi presidente da Câmara 2 vezes, que, como você contou... Enfrentei altas barras dando um partido para algumas mudanças na cidade. Agora, daí eu emendo uma pergunta. Aí começou a sair a duplicação da Avenida Paraná. Você não saiu do PSDB por causa disso? Porque eu sei que você foi convidado para ir para o PV e alguns outros partidos. Ô, João, deixa eu só emendar uma pergunta de um internauta nosso aqui, o André. Ele está perguntando o seguinte, vai um pouco além e aí você responde tudo junto. Se você pretende sair candidato à Assembleia Legislativa ou à Câmara, mesmo com a Maria Lúcia e com o Lipe sendo favoritos, e se há uma possibilidade de você mudar de partido para concorrer ao Legislativo. Bom, na verdade, esse momento que eu estou vivendo é um momento de reflexão. Na verdade, eu tenho condições legais de ser candidato a deputado estadual, deputado federal, a qualquer coisa nesse momento. Porque, na verdade, o que ocorreu comigo foi a impugnação daquela eleição efetivamente. Então, somente isso. Eu tenho condições legais de ser candidato. Já encerrou juridicamente? Você não tem chance nenhuma de assumir a Câmara? Não, ainda tem recurso no STJ, se eu não me engano, mas é algo que as chances são mínimas. Eu não estou nem preocupado, na verdade, e inclusive, logo depois da eleição que aconteceu tudo aquilo, eu sou muito sincero, viu, Cida e Jota, eu senti o seguinte, olha, porque volto a insistir, eu sou profundamente espiritualista. Eu senti que Deus estava mostrando para mim o seguinte, olha, fecha esse ciclo, encerra esse momento da tua história de 20 e tantos anos de luta, para rever melhor as coisas, pare de agir de maneira tão impulsiva com relação à necessidade de atender a coletividade,
passa a cuidar um pouco também das tuas coisas pessoais, porque elas te dão equilíbrio para você se projetar melhor, inclusive politicamente. Então eu quero dizer o seguinte, não pretendo sair candidato a nada o ano que vem, estou na executiva municipal do PSDB, porque eu quero assim ser profundo nas minhas ações, até para que o dia de amanhã, toda e qualquer nova decisão que eu possa tomar, eu quero ter a tranquilidade de que procurei dar o melhor de mim, partidariamente, politicamente, publicamente, para que ninguém alegue que eu tenha sido ingrato ou algo parecido. Coisas que muitas vezes eu senti na minha pele também, essa questão da ingratidão. Então, eu quero dizer o seguinte, eu nem sei candidato a vereador para daqui a 3 anos, mas o que eu sei é que desde o dia 1º de janeiro de 2013, limitadamente, porque eu deixei de ter o meu staff de pessoas que nos ajudavam muito, eu continuo atuando nas áreas da qual me identifico mais. Eu tenho um compromisso com a minha zona industrial, com as pessoas que votaram em mim, tenho atuado, já levei o prefeito várias vezes lá no Cajuru e no Éden para discutir a infra da zona industrial e as demandas da zona industrial que ficaram pela metade no último governo, porque essas obras não puderam ser terminadas pelas razões das mais diversas, que já foi explanado por todos, inclusive pelo ex-prefeito Vitor Lippe, que não teve condições de terminar algumas obras, e por outras, por exemplo, não só a questão da zona industrial, mas a questão do direito dos animais é algo que eu acabei me envolvendo mais. Gostaria, inclusive, agora, nas últimas semanas, eu estou um pouco afastado, mas eu tenho esse compromisso, pelo menos me coloquei à disposição desse movimento de pessoas que eu tiro o chapéu para elas, que são militantes, homens e mulheres, e principalmente mulheres militantes da causa animal, que realmente fazem um sacrifício muito grande da sua vida pessoal em prol do bem comum. Então eu fico muito feliz com relação a isso. Vereador, uma pena, mas o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Ontem eu e o Jota conversávamos, né, sobre a sua vinda hoje aqui. A gente estava falando, eu acho que pelo menos a primeira entrevista com mais profundidade sobre toda essa questão política que impediu do senhor hoje estar no Legislativo sorocabano. Seria a primeira vez que o senhor realmente poderia ter a oportunidade de falar. A gente fica muito contente que o senhor nos deu a honra de estar aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Tenho certeza que, principalmente nessa questão ambiental dos animais, que o senhor encampou tão bem, o senhor faz falta no Legislativo sorocabano. Muito bom dia. Obrigado, Cida, a você, obrigado a Jota, obrigado a todos os ouvintes do nosso jornal. Estou à disposição, grato pelo carinho, a maneira respeitosa com que nos tratou e fez as perguntas, e é verdade, é a primeira vez, depois desse período de ostracismo e de deserto, que nós estamos falando um pouquinho publicamente, de uma maneira mais clara, com relação a essa questão que nos impediu de poder ter um assento na Câmara Municipal. É uma página virada, foi um momento difícil e importante, mas foi um aprendizado para mim também. Não delego e não transfiro essa responsabilidade e esse erro que aconteceu a ninguém. Foi uma falha da minha parte em conduzir essa situação. Serviu para o meu crescimento, e não só pessoal, mas como pessoa pública também, no sentido de realmente aprender a dar valor às nossas instituições democráticas e entender que todos os instrumentos que estão sendo criados, todos eles, independente de muitas vezes fazer vítimas, e vítimas que talvez não mereceriam o preço alto que eu paguei, é importante no processo de aprimoramento da sociedade democrática que nós vivemos. Então, parabéns, muito obrigado a todos. Obrigado.